Olá, combatentes do Canorte da Guerra. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação de Israel, falas do presidente Lula e por aí vai. Mas antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da reserva da Marinha aí, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, geopolíticas estratégicas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva, dê o like, compartilhe, deixe seu comentário. Se você quiser daí o seu super sticker ou super chat, você contribui aí para o algoritmo e o crescimento do nosso canal. Pode se tornar membro também ou contribuir através do Pix aqui na descrição ou na barra dos comentários laterais. Bom, dito isso, vamos ao nosso assunto de hoje. Eu vejo aí uma repercussão muito grande no Brasil, né, uma celeuma muito grande sobre as declarações do presidente Lula. Muito bem. Só que a gente tem que lembrar que em termos internacionais a gente não pode olhar só para o cenário doméstico. Em termos internacionais, as falas do presidente Lula, né, com relação ao genocídio que Israel vem praticando na Palestina, né, em Gaza, elas têm amparo em outros países, na África do Sul inclusive. Tá? O próprio distanciamento da China diz muito. O chinês, você não pode olhar eles como ocidental, ele não diz exatamente quais são as intenções, mas alguns gestos muito sutis, muito sofisticados dos chineses, né, demonstram o que eles querem dizer ou fazer. E o distanciamento chinês, nesse caso, diz muito. Vou dar um exemplo para vocês. Só fala aí que a China ela está sendo prejudicada por esse bloqueio do Estreito de Bab el-Mandeb. Ora, a China poderia fazer pressão em cima do Irã, que é quem controla logisticamente e tecnicamente os Houthis. Ela não fez. Se ela não fez, quer dizer que ela não está dando muito bola para isso. Muita bola para isso. Essa aqui é a verdade. A gente também não vê nenhum esforço da Rússia em salvar Israel. Então, o que está acontecendo é que os BRICS, o Sul Global, etc., a comunidade internacional está começando a achar que Israel não tem razão nessa história. E há um certo distanciamento, a gente vê países que já romperam relações diplomáticas aí. Eu penso que nesse caso, o governo do Netanyahu deveria baixar a bola com o Brasil. Por quê? Se nós chegarmos a um grande estresse diplomático, não chegamos ainda. Se o Brasil, por exemplo, romper relações com Israel, que eu acho muito difícil, é bem remoto, mas não vai ficar só no Brasil. Outros países vão seguir, eu não tenho a menor dúvida disso. Que outros países da América Latina e do Sul Global vão seguir esse exemplo. Eu acho assim, a gente não pode olhar o presidente Lula só como um ator da política brasileira. O Lula, ele tem, gosta isso ou não dele, o pessoal que não gosta aí, ele tem um prestígio muito grande em outros países. Essa é uma verdade. Então, se o Brasil partir para uma posição de radicalização com Israel, que eu duvido, eu acho meio bastante remoto isso, mas a situação de Israel vai ficar, eu acho que Israel tem muito a perder nessa história. E o que a gente nota também, né? Eu acho que quando o Netanyahu começa essa guerra, ele achava que ele teria carta branca para fazer tudo. Depois ele percebeu que não tinha, mas continuou usando um saldo que não existia mais, né? E agora a gente tem essa situação aí de Israel se tornar um páreo internacional. Eu não tenho dúvida que vai se tornar. Israel está hoje na mesma situação que estava a África do Sul na época do Apartheid e a Rodésia, né, o atual Zimbábue, né, o segregacionismo lá branco da Rodésia. Eu penso que a situação hoje é pior, porque naquela época não tinha uma divulgação internacional tão grande. A mídia dava uma certa, vamos dizer, amenizada nas coisas. Hoje já não tem como. A mídia não tem o domínio da narrativa sobre esse caso aí de Israel. Acho que a situação de Israel vai piorar muito nos próximos meses e anos. E eu penso que não vai ter reversão nisso. Eu acho que um dos grandes prejudicados será a indústria de tecnologia de Israel. O pessoal vai sofrer muito, principalmente esse software de segurança. Os israelenses vão sofrer bastante aí para vender isso no futuro. E a indústria de defesa de Israel, que eu não sei o que vai acontecer com ela. Sinceramente, eu não sei. Primeiro, porque a propalada eficiência dos armamentos israelenses mostrou suas limitações em Gaza e contra o Hezbollah ao norte.
e segundo também porque vai haver uma pressão muito grande dentro dos países para não se adquirir mais material militar israelense. Essa é que é a verdade, vai haver uma opressão da opinião pública. Todo mundo vai lembrar na hora, mas vocês estão comprando armas de um país que praticou um genocídio, né? Então isso vai... Eu acho que o Netanyahu, ele não está olhando para nada disso, ele só está pensando na carreira dele. Ele quer safar a pele dele, porque ele sabe muito bem, se essa guerra acabar hoje, se houver um cessar-fogo, que ele vai preso. Vai ser muito difícil ele escapar. Então ele não tem saída, ele é um homem desesperado, como era Adolf Hitler de 1945, como está sendo o Zelensky agora em 2024. Essa é que é a grande verdade. Então ele vai pro tudo ou nada, só que eu acho que já está batendo na trave aí da comunidade internacional. E uma coisa que eu acho que Israel vai fazer, um efeito colateral perverso de toda essa situação, é que Israel está enfraquecendo a ONU. Porque na medida que a ONU protesta, toma ações e não se faz nada contra Israel, os países do resto do mundo começam a olhar, mas para que tem isso então? Eu acho que Israel vai acabar indiretamente fortalecendo muito os BRICS e o Sul Global como alternativa à ONU. E é uma alternativa interessante, porque é uma alternativa sem Estados Unidos e União Europeia. Ou seja, são os países, né, mais pobres decidindo entre si o que é melhor para os seus povos. Eu acho que Israel ele teve vamos dizer, ele trouxe essa inovação. Aí que será a desmoralização e o enfraquecimento. Talvez a ONU ela tem dois caminhos: ou ela se reforma ou ela desaparece. Se ela não fizer as reformas necessárias, ela vai desaparecer como desapareceu a antiga Liga das Nações. Essa é uma coisa. E a outra coisa também que eu penso que é muito importante nessa história toda é que Israel precisa se livrar de Netanyahu. Para ontem. Por quê? Porque a política do Netanyahu ela é errônea, ela está afundando Israel. Tá? Ninguém quer o desaparecimento do país aí, mas o Netanyahu já se mostrou um desastre. O certo seria agora a convocação de eleições, né? Ele precisa sair de qualquer forma. Se mantido o Benjamin Netanyahu, a gente não sabe aonde a situação de Israel vai. Eu penso que no espaço de apenas 5 meses, Israel dissolveu todo o capital, né, de simpatia internacional que eles tinham aí. Israel, de vítima do Holocausto, passou ao algoz. Esse aqui é um fato. Eu acho que o Netanyahu ele conseguiu destruir 75 anos de trabalho aí, né, de construção de uma imagem de Israel. Ele conseguiu tudo isso. Então eu acho que Israel, para não perder os dedos, precisa se livrar do anel Netanyahu, né? Eu acho que os BRICS eles vão fazer muita pressão sobre Israel no futuro. Talvez a Índia não, porque a Índia eu digo sempre que o elemento dissonante dos BRICS é a Índia. Tem gente que fala que é o Brasil, não acho que é, eu acho que é a Índia. E eu penso que, com exceção da Índia, os outros países vão fazer muita pressão. Principalmente dependendo de quem aderir aos BRICS agora em 2024. Então essa é a situação que nós temos hoje. Eu penso que as palavras que saíram da boca do presidente Lula, ele não fala só por ele fala por diversos outros países. É uma tendência internacional aí de pressionar Israel e essa situação vai piorar bastante. Bom, queria dizer para vocês o seguinte: eu dei uma entrevista ao Jornal Estado de São Paulo junto com o professor Leonardo de Trevisan. Vou deixar aqui o link na descrição no programa 2 Pontos do Jornal Estado de São Paulo. Foi muito boa a entrevista sobre os 2 anos da guerra da Ucrânia. Vale a pena vocês assistirem. Eu quero dizer também que dia 2 de março, agora sábado, nós vamos fazer um webinar fantástico com o professor Paulo Vinícius do canal Geosmart News. O link também se encontra aqui na descrição, bem como a venda aí de reservas para o webinar. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no Telegram, tá? No Twitter, sigam o nosso canal e a gente volta hoje à noite na nossa live sobre Irã Contras, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.